Olá a todos, todas, bem-vindos, bem-vindas a mais um Cultura em Foco do Instituto Legos. Eu sou Roseli Gimenez e, mais uma vez hoje, nós vamos fazer relações entre psicanálise e mais alguma coisa. E justamente, não é, agora, neste momento, nós vamos trabalhar, já fizemos psicanálise e literatura, então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa relação entre psicanálise e cinema. Mais uma vez, eu recomendo um livro que também já está na segunda edição, que é Psicanálise e Cinema, o cinema de Almodóvar sob um olhar lacaniamente perverso. Então, quando eu falei do meu outro livro, A Menina de Lacan, Um Conto Rosa, a estrutura lá, trabalhada, era a psicose. Aqui nesse livro, e portanto na relação que eu faço hoje entre psicanálise e cinema, a questão se volta para a estrutura da perversão. Sabemos, não é? É bastante nítida a relação entre cinema e psicanálise, que já começa pelo nascimento de ambas no comecinho do século XX, mas também pelo próprio escurinho do cinema, ou pela intimidade da sessão de análise, não é? E todas essas imagens, no caso cinematográficas, são grandes metáforas, não é? É como um sonho a ser descondensado, não é? O sonho é condensado quando a gente vai tentar a análise, a interpretação dos sonhos, já não é realizada por Freud. O que a gente tem são metonímias que vão sendo retiradas da metáfora. Com isso, a gente vai descondensando o sonho ou descondensando uma metáfora. Então, assim como no sonho, não é? A gente tem no cinema também flashes metafóricos, não é? Que vão nesse descondensar interminável de possibilidades de análise. E talvez, não é, o cinema possa ser mesmo a possibilidade do sonho de olhos abertos. E se tomarmos o cinema do espanhol Pedro Almodóvar, aqui no canal a gente já falou sobre Dor e Glória, né, que é um dos filmes recentes do cineasta, com algumas ideias interessantes que relacionam aí cinema e psicanálise. Mas, enfim, se tomarmos o cinema de Almodóvar, a gente pode sempre acompanhar alguma coisa chamada normalidade, mas que é sempre uma normalidade incômoda, avessa, estranha, não é? E principalmente nos primeiros filmes de Almodóvar. O que fiz eu para merecer isso? Pepe Lucibon, em, em vários outros, não é? Não que nos mais recentes a gente não perceba tanto, mas de qualquer maneira, este estranho, tão caro à psicanálise, esta excentricidade da norma, no caso do Almodóvar, estava mais presente em seus primeiros filmes, da década de 80, não é? Passados aí tantos anos, alguma coisa também se descondensa, mas ao mesmo tempo, personagem, estrutura, situações estão muito próximas disso que chamamos um incômodo, algo infamiliar, que é uma outra palavra mais recente aí para trabalhar o estranho desculpem, na psicanálise. O que vem a ser, não é? Você tem mulheres, por exemplo, em estupros incômodos, como no filme
Kika. Há relacionamentos incômodos, aliás, como em Tudo Sobre Minha Mãe, em que há várias relações entre as pessoas, todas elas um tanto estranhas. Ao mesmo tempo, é tudo absolutamente normal dentro desse cinema em particular. Ou, diríamos, né, apresenta uma estrutura perversa. Um pouco de cuidado aí com a palavra perversão, né? Aqui a gente está pensando na estrutura da perversão, no sentido da psicanálise, no sentido da psicanálise lacaniana, que é um avesso da lei. Então, a perversão, né? Algo que ultrapassa aquilo que está prescrito, em algo que precisa ser quebrado, até para que possa ser compreendido. Obviamente que há as perversões, como a pedofilia, por exemplo, consideradas, de fato, crimes e um pouco além deste sentido de perversão do qual tratamos aqui. Então, obviamente, se a gente pensa principalmente no domínio sexual, todas as questões, né, relacionadas à perversão, elas estão em acessórios inventados para dar diversidade à vida sexual, loções afrodisíacas, trajes, instrumentos, os chicotes, tudo aquilo que é válido dentro de uma vida sexual permitida, não é? Mas não é só isso, não é? Mas é a questão da estrutura perversão que aparece no cinema, como aparece também em sonhos, como eu disse, a quebrar a estrutura. Então, é como se o perverso assumisse o lado oposto, o verso, né? O outro lado, e instaurasse ali uma outra lei, uma outra norma, né? Um outro reverso. Então, como eu disse, não se trata aqui de uma perversão moral, embora a moralidade limítrofe pode assim considerá-la, né? Então, ali há uma transgressão da ordem, mas não quer dizer que haja algo que transforme a moral ou a ética, não é? Assim, voyeurismo, fetiches, são exemplos apontados como uma estrutura perversa. Nesse caso, o cinema de Almodóvar, por exemplo, aponta uma Espanha perversa. Por quê? Então, ele começa a fazer os filmes a partir da década de 80, principalmente, uma época em que o franquismo parece ter terminado e que uma certa outra normalidade estaria rodeando as artes, as liberdades, enfim, as posições de liberdade das pessoas. No entanto, o que Almodóvar mostra é esta Espanha perversa dos resquícios ainda de Franco, de imagens veladas, proibidas, não é? Indiscretas, não abertas. E o cinema de Almodóvar, de outros também, mas estou falando de Almodóvar, mostrou e tem mostrado que as coisas mudam. Bem, o que já foi, no caso do cinema de Almodóvar, considerado transgressão, que são as questões de gênero, por exemplo, não parecem mais fazer sentido hoje, em pleno século XXI, quer dizer, 40 anos depois. Mas eu me pergunto, será que não fazem mesmo? Não é? Será que essas questões ainda não são incômodos, estranhos, infamiliares para a maioria das pessoas? Bem, será que os preconceitos acabaram? Os de gênero,
todos aqueles preconceitos sociais. Muito recentemente, eu estou fazendo essa gravação em junho de 2023, e bem recente assistimos a uma repugnante expressão de racismo dentro do futebol espanhol. Como assistimos não só na Espanha, mas no mundo todo, a agressões às questões de gênero. Então, esta ordem subvertida continua precisando ser comentada, falada. Eu sempre digo, os precursores chegam antes. O cinema de Almodóvar chegou antes para falar de todas essas coisas que continuam trazendo desagradáveis sensações a todos nós. A psicanálise também. Freud inaugurou também no século, né, passado, bem no início dele, algumas das transgressões infamiliares a que temos assistido e que ainda nos causam um certo dissabor, não é? Isso de certa forma, impressionante, impressionante. Bem, recomendo que vejam filmes de Almodóvar. Hoje eles estão disponíveis nas plataformas, né? A Netflix tem uma porção deles à disposição, de forma gratuita, entre aspas, não é? E recomendo que deem uma olhadinha no meu livro, não é? Que trata de psicanálise e cinema e do cinema de Almodóvar. Infelizmente, apesar de eu ter ampliado na segunda edição, Almodóvar trabalha bastante, não deu tempo de eu falar de todos os filmes dele. Fico por aqui, mais uma vez pedindo a você, inscreva-se aí no canal, deixa comentário, né? Coloque sugestões para a gente atender aos seus interesses. Até logo mais com Psicanálise e